Olá, amados! Eu sou o pastor André Vieira com mais uma palavra sólida para as nossas vidas e o tema de hoje é a pedra angular. Vem comigo! Amados, é muito importante, nós não devemos fazer nunca de um versículo uma doutrina. E é perigoso porque às vezes pode enganar milhares de pessoas. E nós vamos ler hoje Mateus capítulo 16, versículo 15, para a gente conhecer quem é a pedra que Jesus fala nesse versículo. Ele disse assim: disse-lhes ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A grande pergunta: quem é a pedra aqui nesse texto? Será que ele falava que Pedro era a pedra, que a igreja seria edificada em Pedro, ou Jesus se referia a ele mesmo? Olha, Pedro no grego significa petros, partículas de pedra, né? E agora a pedra que Jesus se refere ali significa petras, rocha. Então nós vamos sempre analisar, devemos sempre analisar no contexto da palavra de Deus. Será que Pedro entendeu bem o que Jesus havia falado, ou ele pensou que Jesus mandou edificar a igreja na vida dele? Nós vamos ver à luz da palavra o que a palavra mesmo diz. Lembra só de uma coisa, que nos versículos seguintes Jesus repreendeu a Satanás na vida de Pedro. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus já havia falado para os seus discípulos que nós devemos edificar as nossas vidas na rocha, que é Cristo. Olhando para as Escrituras, no Antigo Testamento existem vários versículos que vão nos direcionar, e é muito importante você anotar aí na sua casa. Jesus, olha, ele já em Mateus capítulo 21, versículo 41, ele vai citar o Salmo 118, versículo 20, que fala de salvação, fala da porta de entrada. Se você vai ver em João capítulo 10, versículo 7, você vai ver que Jesus é a porta da nossa salvação. E ele depois, nos versículos seguintes, o Salmo 118, versículo 20 até o 22, ele vai falar quem é a pedra angular, a pedra preciosa ou a pedra principal. É muito importante a gente saber isso. Em Daniel capítulo 2, versículo 34, também Jesus fala daquela pedra, a palavra fala daquela pedra que desce dos céus e vai esmiuçar aquela estátua que representa os reinos dessa terra. Jesus cita também lá em Mateus capítulo 21, versículo 41, um pouco desse texto. O apóstolo Paulo também vai mencionar, olha, e saiba que o apóstolo Paulo veio bem depois, né, dos discípulos, e ali ele conhece a Jesus, aquele encontro tremendo, e ele é ensinado pelos discípulos, e ele aprende muito da palavra. Olha o que o próprio apóstolo Paulo escreve também, lá em Romanos capítulo 9, versículo 33, ele vai citar Isaías capítulo 8, 14 e Isaías 28, 16. Além do mais, Paulo escreve também em Efésios capítulo 2, versículo 20. Eu quero ler para vocês aqui o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo.
É muito importante, olha, falando que a rocha que estava já no Antigo Testamento, e Paulo tinha muito entendimento que Jesus era aquela rocha ou aquela pedra que ele falou com Pedro. Eu quero ler mais um versículo para você, para encerrar já esse aqui, que o próprio apóstolo Pedro, agora, ele não teve nenhuma dúvida que Jesus era a rocha. Em Atos capítulo 4, versículo 11, você pode ler até o versículo 12, ele diz assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro lugar, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Desde o princípio eles tiveram esse entendimento e eu espero, meus amados, que você também possa examinar as Escrituras e ter essa revelação do Senhor, que Jesus ele é a rocha, ele é a pedra que nós devemos edificar as nossas vidas em Cristo Jesus, que inclusive as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu espero que você receba essa palavra, né, e o Senhor possa falar ao teu coração, e nos vemos na próxima semana com mais uma palavra sólida para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.